Olá, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as minhas últimas leituras de agosto e setembro. Setembro já acabou, a gente já começou outubro, e aí eu reuni esses 2 meses aí e pensei em trazer um vídeo aqui pro canal falando um apanhado geral de tudo que eu tenho lido nesses últimos meses. Eu vou começar em ordem cronológica só pra gente, só pra mim não me perder. Eu comecei o agosto lendo uma trilogia que pra mim tinha tudo para ser a trilogia do ano, porque reuniu muitos fatores que eu gosto, que é Nora Roberts, fantasia e romance. Pelo menos eu achava que seria assim, com muito romance. Os livros da Nora Roberts, vocês devem lembrar que é a minha autora favorita de romance. Eu tenho um monte de livros dela, gosto demais. E tinha esse livro aqui na estante, que é A Descoberta, vou deixar a capa aqui, que é o primeiro volume da trilogia Legado do Coração de Dragão. Acho que é isso. E ele tá aqui na estante há muito tempo. E nada de eu pegar ele pra ler. E não sei o que aconteceu em agosto, que eu quis ler esse livro. E, gente, eu comecei a ler, assim, muito empolgada, gostando muito. E eu fiquei pensando como que eu ia falar sobre esse livro aqui pra vocês no canal, que é uma experiência de leitura diferente. De todas as trilogias da Nora Roberts, eu nunca tinha lido nenhuma com essa lógica de narrativa. E aí eu já tava pensando em vídeos, em um monte de conteúdos. E aí eu terminei o primeiro livro. Só pra contextualizar, né? Essa trilogia, ela vai falar sobre uma fantasia. Eu não sei se vocês estão escutando, uma bateção. Tipo, já tá tarde e tem uma obra aqui perto. E eles insistem em continuar batendo. Mas tudo bem, vamos continuar. Essa trilogia vai acompanhar a vida da Brynn Kelly. É isso mesmo, Brynn Kelly. E ela é uma mulher, já tem ali uns 20 e poucos anos, ela mora na Filadélfia. E a vida dela tá muito, assim, estagnada. Ela tem uma vida, assim, não muito confortável, mas também não tão desconfortável. E ela não tem muitas perspectivas de mudança. Ela é professora, ela trabalha num emprego que ela não gosta muito. Ela gostaria de ser escritora, mas ela não teve a oportunidade de desenvolver isso. Ela é filha de uma mulher muito exigente e muito bem sucedida. E o pai dela abandonou elas quando ela era criança. E a Brynn, ela tem essa recordação do pai, ele era irlandês, um cantor irlandês, e acho que ele se separou da mãe antes e depois ele realmente abandonou, assim, nunca mais voltou pra vê-la. E ela tem, assim, um pouco de umas perguntas, né, sobre por que isso, aonde ele tá, ele voltou pra Irlanda, ele tem outra família, o que aconteceu? E ela vive, assim, seguindo com a vida ali, ela não pensa muito no que pode mudar na vida dela. Até que ela começa a observar algumas coisas estranhas. Primeiro que um homem de cabelo prateado fica perseguindo ela pela rua, e aonde ela olha, esse cara tá lá. E depois, a mãe dela vai fazer uma viagem e ela fica responsável por, eu não sei se é aguar as plantas. E a gente percebe no começo desse livro o quanto que a relação delas não é boa. Não é nem um pouco boa. Elas têm muito atrito ali, assim, nem é tanto atrito porque a Brynn, ela é muito dócil, assim, chega na raiva, tem hora que você fica meio tipo, sacode, mulher. E numa dessas, ela tá lá aguando as plantas, arrumando o escritório, e ela encontra, parece um toque de mágica, assim, tipo, voa uma brisa, e ela encontra uns papéis que ela descobre que ela tem uma herança, que a mãe dela nunca contou pra ela, e que a mãe dela mantinha esse dinheiro escondido dela, e ela já tem, tipo, 26 anos. Ela fica muito revoltada porque um dos grandes problemas da vida dela é o dinheiro. Ela tem ali uma dívida para pagar da faculdade. Ela mora num lugar que ela não gosta tanto.
Ela vive apertada com as contas e a mãe dela, sabendo de tudo isso, não falou desse dinheiro. Aí, ela pega esse dinheiro e resolve que ela vai cuidar da vida dela de uma forma totalmente diferente. Ela não vai mais ser professora, mas ela conclui ali o semestre, tudo certinho. E ela tem um amigo, gente, eu não lembro o nome do amigo dela, que é tipo um irmão assim mesmo, eles moram juntos. E ela combina com ele que eles vão passar uma temporada na Irlanda. E aí, Marco, o nome do amigo dela é Marco. Eles vão passar algumas semanas na Irlanda, ele volta e ela vai ficar o verão inteiro e ela vai se dedicar a escrever um blog sobre essa viagem para atualizar o pessoal da Filadélfia, que é o Marco e um pessoal de um barzinho onde o Marco trabalha, que também é muito amigo dela. E aí ela descobre um portal que leva ela para um outro mundo. E ela descobre que, na verdade, ela não é humana, que ela é desse outro mundo. Ela é ali, o pai dela era um feérico, que a mãe dela, né, conheceu ele e aí também foi para esse mundo que é Talam, e lá ela nasceu. E depois eles se separam, teve algumas coisas que aconteceram e ela acabou saindo de Talam com a mãe dela e o pai, e depois o pai dela não voltou mais para Filadélfia. E aí eu não vou dar spoilers para vocês, mas a história começa, né, a ficar mais emocionante a partir do momento que ela entra nesse portal e ela encontra a avó dela, que tá lá, assim, tipo, parece que meio que esperando ela. E aí é um turbilhão de emoções, porque ela vai descobrir que tudo que ela acreditava não era verdade, ou era uma meia verdade. E aí ela descobre quem ela é na verdade, uma pessoa com poderes ali, tem um monte de subdivisões dentro desse mundo, e ela tá numa linhagem ali de um poder muito grande, e Talan enfrenta tem um inimigo, assim, já faz muito tempo, e ela é parte da chave ali, da solução contra eu gosto muito dessa palavra, que a Tati Feltrin sempre usa nos vídeos dela, que é o entreveiro do livro. E aí a Brin faz parte dessa guerra, de tudo que vai acontecer, só que ela não conhece nada, ela não sabe nada. E aí esse primeiro livro, que chama Descoberta, na verdade o Despertar, é pra gente ser inserido nesse mundo de Talam, pra Brin descobrir quem ela é, pra gente aprender um pouco das regras desse mundo novo, porque é quase uma alta fantasia, porque é em outro mundo, e aí a gente tem que entender um pouco de tudo que tem nesse outro mundo. Esse livro eu dei 4 estrelas, eu gostei muito, foi uma experiência bem legal. E aí a coisa desanda a partir do próximo livro, que é A Transformação. Eu não vou falar a sinopse dos próximos, porque daí dá spoiler e acho que não precisa, mas o que eu disse, que essa trilogia era diferente do que eu estava acostumada da Nora Roberts, porque mesmo quando ela escreve sobre fantasia, cada livro é para um personagem diferente. E aqui a Nora optou por acompanhar a Brin durante os 3 livros. A gente tem personagens secundários muito legais, porque quando a Brin ela vai para Talam, lá ela encontra um homem lá, né, o Keegan, que é o chefe daquele mundo, daquele lugar, e eles têm ali uma conexão, ele vai ser responsável por ensinar algumas coisas para ela. E o Keegan tem uma família muito legal, que mora bem ali naquela fronteira, que tem esse portal aí que vai para o mundo dos humanos, que é a Irlanda. E ali tem amigos de quando a Brin era criança, ela reencontra um monte de gente. Então tem personagens secundários muito legais, que pra mim seriam mais abordados nos próximos livros, mas não. A Nora, ela vai contando as partes dos personagens secundários, já mostrando pronto, tipo, fulano casou, então já chega ali o casamento, fulana teve o filho. É muito, assim, passa muito batido, muito rápido.
E como eu tô acostumada com um livro para cada personagem, eu queria entrar dentro da história desses personagens secundários. Eu queria mais romance, porque quando eu leio um livro da Nora Roberts, é porque eu quero a minha dose de romance. E esse livro, ele tem muito entrevero e pouco romance. E a gente tá sempre ali treinando, sempre treinando. E uma coisa que é muito engraçado é que a Brin, ela tem uma casa na Irlanda, um chalé, e ela atravessa um portal e vai pra Talam. E tem horas que me dá um pouco de nervoso, porque eu queria que ela tivesse em Talam e ela tá lá na Irlanda escrevendo no blog. Sabe, tipo, não quero dar spoilers, mas é uma coisa que me irrita. E aí eu li esse livro, A Transformação, que é o segundo, que também foi eu dei 3 estrelas. E o último livro é A Escolha. Eu vou deixar as capas pra vocês, porque eu só tenho o primeiro, o resto eu li em e-book. E eu até emprestei o primeiro pra minha tia. Espero que ela goste mais do que eu. E aí, o último é o que vai o entrever final, que é aquela guerra mesmo contra a força do mal que tem ali. Tem um plot interessante de quem é esse vilão, você vai descobrindo aos poucos ali. Ele tem um papel muito importante na vida da Brin, é uma figura ali próxima dela, ela fica super surpresa quando ela descobre tudo isso. E essa parte é interessante, achei bem legal a escolha da Nora Roberts ali na hora de desenvolver esse mundo. Mas eu não gostei também desse volume, porque ele é muito. Tipo, o casal na última página fica assim: ah, tá, beleza, a gente se ama. Demorou, tipo, teve 3 livros pra gente desenvolver esse amor, assim, que a gente já tava vendo. Mas ficou muito, ai, não sei, não gostei. Ficou muito batido. Não foi uma experiência que eu imaginava que seria. É um livro ruim? Não, é legal. Muita gente vai gostar. Eu tava olhando algumas resenhas, teve bastante gente que não gostou, mas teve muita gente que gostou mesmo. Eles são super bem avaliados aqui no Scooby, ó. Tem 4 estrelas, 4.1, 3.9. São avaliações boas, é uma história boa. A Nora escreve bem demais, mas pra mim não pegou. E aí, concluindo essa trilogia, eu fiquei até um pouco meio, não digo de ressaca literária, mas aquilo não encaixou. E aí eu li isso em agosto, e em setembro, bem no comecinho de setembro, teve a Bienal, né? E a gente foi, e eu voltei com 1 milhão de livros, tem vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês as compras. E eu resolvi que eu ia, tipo, não sei, bater uma ideia de, tipo, vou ler um capítulo de cada livro aqui pra ver o que é mais legal. E nessa história eu acabei pegando uns livros e começando, tipo, de cabo a rabo, assim. Passei algumas noites lendo. O primeiro foi De Repente, Uma Noite de Paixão, da Lisa Kleypas. Também vou deixar a capa porque eu já emprestei. E aí, gente, eu não sabia que eu precisava tanto ler um Lisa Kleypas assim. Como essa autora é maravilhosa. Eu amo as séries de família. É romance de época, Lisa Kleypas, e ela escreve aquelas séries de família tipo Bridgerton, só que pra mim é melhor. Eu gosto mais da escrita da Lisa do que da Julia Quinn. Quanto mais eu leio outras autoras de romance de época, mais eu acho a Julia Quinn superestimada. Infelizmente. E aí, esse eu dei, acho que 4 estrelas. Deixa eu ver. Eu tô acompanhando pelo meu planner de leituras, que eu já mostrei aqui pra vocês, mas que eu quero fazer um vídeo também agora pro final do ano, que é uma indicação ótima pra vocês comprarem. Aqui, ó, meu planner, book planner. Ele é muito bom. Eu uso mais do que o planner normal, que eu já abandonei. E aí eu dei 4 estrelas para esse romance. Além de ser um romance de época muito envolvente, é um livro único. Não tem aquela coisa de esquema de pirâmide que você vai ler sobre uma família de 10 milhões de pessoas. É um livro único. E ele vai contar uma história diferente. Eu achei muito legal. É sobre a Amanda Breeze. É mais ou menos isso. Uma romancista mais ou menos famosa, que já é independente, mesmo naquela época. Ela vive em Londres e ela consegue se manter ali sozinha. Então ela tem a sua casa, seus empregados.
Ela já é órfã, né, os pais dela já morreram, e ela usou ali um pouco do dinheiro da herança para comprar essa casa em Londres e para dar seguimento ali do seu sonho, que é ser escritora. Então ela tem alguns romances publicados. Ela tá subindo ali. Ela não é extremamente famosa, mas não é uma desconhecida. E ela tem uma vida confortável, ela espera continuar assim para ela poder ali viver na sua independência. E a história começa um pouco antes do aniversário dela de 30 anos. E ela tá ali na certeza de que ela nunca vai casar, porque ninguém vai querer uma esposa como ela. Naquela época, né, uma mulher que trabalha, e ela também não quer abandonar aquela independência que ela conquistou. Porque no começo da vida, ela ficou muito assim em favor de cuidar dos pais que estavam enfermos, então ela não quer o que ela acha que é o casamento com base no que as irmãs dela têm. Ela gostaria de uma coisa diferente, de um amor avassalador igual o que ela lê e o que ela escreve. Como ela acha que isso é impossível, ela já adota pra si que ela nunca vai casar. E aí, olha que coisa mais engraçada, que tem tudo pra dar errado, né? Ela vai numa casa de uma senhora e ela contrata um cavalheiro pra passar uma noite com ela, porque ela não quer morrer sem experimentar ali uma noite de paixão. Quando vai chegando no aniversário dela, ela já desistiu dessa ideia. E ela pretende, tipo, falar: ai, obrigado, mas pode ir embora, eu te pago, mas não vou querer nada. E aí acontece um pequeno mal-entendido, porque chega um cavalheiro da casa dela na noite do aniversário dela, do jeitinho que ela combinou lá com a mulher, só que, né, não é bem exatamente quem ela estava esperando. E eles até têm ali um envolvimento que não vai até as vias de fato, e depois eles acabam se encontrando de novo em um evento social, e ela descobre que, na verdade, o homem que apareceu na casa dela, não é um homem da vida, é o novo editor dela. E aí a história começa. É muito, muito legal. Isso tudo é sinopse, não é spoiler. Podem ler, é muito gostoso, é bem envolvente, os personagens têm muita química, tem vários plots assim que vão acontecendo, aqueles personagens que eles são uma coisa, mas eles têm algumas camadas e você vai ali investigando, investigando para ir chegando ali no âmago deles. Eu gosto muito desse tipo de romance que a gente tira algumas lições, que tem esse começo engraçado, sabe? Bem, tipo, meio uma atrapalhada. É um romance bem sensual, mas muito gostoso de ler. Você acompanhar o crescimento, o despertar desse amor entre os personagens é muito, muito legal. E o personagem masculino, ele é bem engraçado, eu gostei dele. E então, esse foi um dos melhores livros que eu li aí no mês de setembro. Mas setembro também só teve leitura. Ah, não é que só teve leitura boa, né? Tem mais duas leituras para comentar que eu ainda não tenho muita certeza. A próxima leitura, eu tenho o livro físico em mãos, que é Magnolia Parks, também um livro da promoção da Bienal que eu trouxe para casa. E eu olhei esse título, assim, me apaixonei pela capa, um pouco estranha, meio psicodélica, mas eu gostei. E aí, eu pensei, conheço esse nome de algum lugar, achei interessante. Depois eu vi que a referência da minha mente era um vídeo do GF, do Greek Freak, que ele falava que odiou esse livro. E até agora eu não sei que nota que eu dou, não sei o que eu achei, porque eu me envolvi tanto nessa leitura, eu fiquei tão envolvida. Eu li assim em tipo 2 dias, acho que uns 2 dias, e eu não queria parar. Sabe quando você quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais? E o final, assim, foi um banho de água fria pra mim, que eu descobri que é um começo de uma série, que ainda não tem publicado no Brasil. Eu não sei se tem e-book de Portugal pra gente poder comprar, alguma coisa assim, porque eu queria muito continuar lendo essa série. Vou me arriscar e ler em inglês, não sei, mas eu queria muito ler os próximos volumes. Mas não foi, assim,
Quando eu terminei o livro, eu fiquei com aquela sensação estranha, sabe? Tipo, gostei, não gostei. Porque pra mim ia ter um plot maior e o final é fútil. Magnolia Parks é uma socialite, uma jovem, ela deve ter uns 23 anos, não lembro muito bem. E ela ali é tipo uma nepo baby. Ela vem de uma família muito rica, da tipo alta classe ali de Londres. E ela tá acostumada com grandes festas, com esse mundo luxuoso. E ela tem uma coisa engraçada que ela olha assim pra pessoa, ela sabe a marca da roupa que ela tá usando. E a autora fica falando isso toda hora, irrita, tem hora também, né? Tipo, porque ela fica, fulano tá usando o sapato da Miu Miu, a roupa da Dior, a jaqueta tal. É bem chatinho. Mas a gente vai acompanhar a história dessa personagem, do círculo de amigos dela, que é imenso. Eu demorei um pouco pra associar os nomes, quem era irmão de quem era melhor amigo de quem, porque tem assim, tipo, é um círculo ali, cada um vai se conectando por um lado. E a Magnolia Parks, ela era namorada do BJ Valentine. Não sei se é assim que fala. E a história já começa com eles separados. Tem essa questão do porquê que eles, né, se separaram. E a gente passa boa parte do livro sem saber esse porquê. Pra mim, era uma coisa grandiosa, diferente e é o mesmo do mesmo. E depois, a conclusão final do livro é em volta desse término ainda. Então, a gente percorre 400 páginas praticamente. Ele é pequeno o livro, mas é 430 páginas em volta desse relacionamento muito estranho, que vai, assim, quase volta e nunca volta, quase volta e nunca volta. E a gente tem os personagens secundários, tem ali umas outras histórias, mas o central mesmo é sobre a vida da Magnolia. E aí, ela tem. Eu, pelo menos, uma pessoa que adora romance, fiquei ali muito tipo, uau, meu casal. E depois eu fiquei pensando, gente, mas que coisa estranha é essa? Então eu fiquei com uma sensação esquisita no final desse livro. Gostaria de ler o próximo, só para entender, assim, qual que é a vibe dessa autora. O que é isso? Por que esse tanto de páginas sobre uma coisa tão... Não sei, eu não entendi. Eu mesma não me entendi, sabe? Eu não entendi o que me fez ficar tão envolvida com um livro que é puramente sobre um relacionamento tóxico entre duas pessoas estranhas que estão ali, assim, se machucando de propósito, que não se perdoam, mas também não se distanciam, um círculo de amigos esquisitíssimo. Não sei qual que é a mágica que tem nesse livro que me deixou assim tão propensa a gostar dele. Mas no final não foi um livro que eu fiquei tipo, não, realmente amei e é 5 estrelas. Eu não senti isso, mas senti que é umas 4 estrelas, porque foi uma experiência de leitura gostosa. E aí eu descobri que nos Estados Unidos ele é super hypado no TikTok, não sei se é ainda, né? Mas quando foi ali na época do que lançou e tudo, ele tava muito em alta no TikTok, talvez por isso que a Intrínseca tenha trazido. E aqui, além do GF falando mal, eu nunca tinha visto ninguém falar dele, então não sei se aqui ele não bombou. E aí, o último livro que eu li é Um Amor Sem Freio. Olha que capa mais fofinha, eu fiquei muito apaixonada nessa capa. E esse aqui, eu nem, assim, não tava na minha lista de compras, nem nada disso. Mas a minha irmã gosta muito de Fórmula 1 e ela queria quando a gente viu esse lançamento, ela quis trazer na Bienal. Pra mim, assim, tá, é um livro de romance que eu vou ler também em algum momento, mas acabou que eu peguei pra ler primeiro que ela. E eu queria ver ali qual que, tipo, vou ler o primeiro capítulo pra ver qual que é a desse livro. E acabei lendo ele inteiro também, tipo, acho que fiquei, não sei se eu virei à noite ou comecei num dia e terminei do outro. E eu amei, é muito. Esse aqui, sim, foi um romance, tipo, 4 estrelas e meia ali, quase 5 estrelas.
Ele vai contar a história de dois amigos que se conhecem há muito tempo, que é o Dev, ele é o piloto de Fórmula 1, que ele não é assim estreante, mas não faz tantos anos que ele tá correndo, e ele ainda corre por uma empresa ali mediana, então ele nunca tá disputando o pódio em si, mas ele tá sempre pontuando, tá sempre trazendo aí um resultado legal para essa empresa dele que ele corre. Não é empresa que chama, né? Acho que é escuderia. E tem a Willow. A Willow é essa mocinha linda e ela é recém-formada ali. Ela gostaria muito de trabalhar no ramo, eu não sei se é marketing ou publicidade esportiva, alguma coisa assim. E ela tá até um pouco chateada porque ela se formou e ainda não tem um emprego. E ela tem uma estabilidade dos pais, mas ela gostaria muito de se manter por si só, ali por si mesma, em Nova York, que é onde ela mora com umas amigas. E ela tá assim meio que num limbo do que ela vai fazer para conseguir um emprego. E de repente vem a oportunidade de trabalhar com o Dev, que é esse melhor amigo do irmão dela. Eles não são assim diretamente amigos, mas eles se conhecem desde pequenos porque eles são vizinhos. E ele tá com um problema sério, tipo, mancharam a imagem dele e ele gostaria muito de crescer na Fórmula 1. E com essa imagem manchada ali de uns boatos falsos que espalharam, ele na verdade tá descendo. Então ele chama ela para ficar um período com ele ali na temporada de corridas, para alavancar a rede social dele, as mídias, para que ele volte a ser um rosto queridinho ali na Fórmula 1. Ele é muito bonito e tudo muito simpático. E ela encontra, né, nessa oportunidade uma chance de ter uma experiência para colocar aí no seu currículo para começar a procurar algum emprego numa área que ela goste, que é esse ramo de esportes. Eu amei a história. A química do casal é super desenvolvida, eles viajam bastante, é bem legal. Tem um pouco sobre ali os paddocks, eu gosto dessa parte do esporte que mostra pra gente algumas coisas reais ali que acontecem. Foi muito legal. E os personagens, eles têm algumas particularidades, né? Então, tem um pouco uma representatividade diferente. A Willow, ela tem uma doença que eu não lembro qual que é, mas a autora não fala assim, não aborda muito a fundo, mas aborda sim o como essa doença ela interfere na realização de alguns sonhos da Willow e como que ela lida com isso psicologicamente. Isso eu achei muito legal. E o Dev é indiano, tem um casamento indiano aqui no meio dessa história, é muito legal. Eu fiquei pensando nos casamentos de Caminho das Índias. E eu gostei muito, assim, dessa mescla de culturas que a autora trouxe para esse livro, da forma como que ela apresentou. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha com alguns outros personagens que talvez ela poderia dar sequência e trazer uma segunda história nesse mesmo universo com personagens secundários desse livro aqui. Eu gostei muito. A forma como que a Willow tem um relacionamento com o irmão também é muito legal. Ele é aquele irmão mais velho, super protetor. E eles têm ali um grupo de amigos e todo mundo meio que trabalha junto. É muito da hora. Eu gostei muito mesmo. Foi uma leitura que me surpreendeu. Não achei que fosse ser um romance tão legal. Que tem, assim, né, essa capa bem YA, mas é muito legal. Não se deixe enganar se você não gosta de capa com ilustração, eu amo. Aqui tem uma história de romance muito bacana, daqueles livros que te tiram de uma ressaca assim bem fácil. E esses foram as minhas últimas leituras. Eu achei que eu até que li bem, eu tô assim, eu engato, leio bastante, depois eu fico um tempo sem ler nada, mas eu tô indo. E eu gostei muito desse saldo desses últimos meses. Foram livros bem legais, até os que eu não gostei, eu gostei. Então eu espero que vocês também tenham gostado. Comentem aqui se vocês conhecem alguma dessas histórias, se vocês já leram algum desses livros. Compartilhe esse vídeo com quem gosta também de ler. Romances, né? Porque esse último mês só deu romance aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!